Quando vi isso, bem, eu disse para mim mesmo que isso não podia funcionar. Tem tanta porcaria rolando na internet, mas mesmo assim eu testei. E se funcionar? Há um tempo eu mostrei para vocês uma cola que se faz com isopor, o clássico poliestireno expandido que é usado em embalagens, e um solvente poliuretânico. Bom, esse vídeo teve muitas visualizações, mas também teve muitas críticas, porque o solvente é mais caro do que comprar o verniz já pronto. Mesmo assim, existe um produto chamado tolueno, que se vocês conseguirem encontrar, é mais barato e funciona muito bem. Depois, fiz outro vídeo onde preparava uma cola, usando para derreter o isopor, ou icopor, ou unicel, como vocês quiserem chamar, usando nafta ou thinner. Mas daquele mais barato? Mas, em vez de ficar um líquido, formava uma massa com consistência de meleca, que serve para colar tênis ou preencher buracos. Mas é um pouco difícil de aplicar, porque não é algo que se espalhe sobre o material. Tem que ficar fazendo pressão. E bom, aqui vocês podem ver a massa, essa da qual estou falando, né? Bom, a questão é que eu estava assistindo a um canal do México e o homem ensinava a fazer um impermeabilizante para telhados com esse produto. E o que foi que ele fez? Bom, ele misturou essa massa com cola branca, né? Aquela cola branca de marceneiro ou a conhecida plasticola. Ele bateu, começou a misturar e ficou completamente fluido e muito fácil de aplicar com pincel. Eu fiquei pensando porque em química existe uma regra geral que diz que semelhante dissolve semelhante. Os compostos, de acordo com as moléculas que possuem, são polares ou apolares. Por exemplo, o óleo é um líquido apolar e a água é um líquido polar. Então eles não podem se misturar, ficam separados em fases. Mas, por exemplo, o óleo e a nafta ou a gasolina se misturam muito bem. São dois líquidos, dois apolares. Bom, nesse caso, esse bloco aqui de poliestireno misturado com nafta ou thinner barato, eles misturavam com cola branca. A cola branca é um líquido polar porque se mistura com a água. Se vocês quiserem diluir, podem diluir com água. E o bloco de poliestireno não é um líquido completamente apolar. E bom, o que acontecia? Batendo, 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 se obtém isso, se obtém, olha só, aqui eu preparei, se obtém um líquido muito fluido e fácil de aplicar. A cola branca é muito econômica, você pode encontrá-la em galões de 5 litros, caso queira preparar grandes quantidades disso. Dessa tinta impermeabilizante, ou creme impermeabilizante, custa mais ou menos cerca de 28 mil pesos argentinos, algo em torno de 20 dólares. E você pode, bom, fazer um excelente impermeabilizante para telhados, tijolos e madeiras de qualidade muito, muito boa, né? Com muito pouco dinheiro. Vamos ver quais são as proporções. Precisamos, bom, do isopor, a quantidade suficiente até que ele não derreta mais na gasolina, certo? Eu coloquei 2 partes de gasolina e coloquei o poliestireno que eu tinha. E bom, sobrou um pouco de gasolina, então eu tirei uma parte de gasolina. Resumindo, vocês têm que colocar uma parte de gasolina, a quantidade suficiente de isopor e uma parte de cola vinílica. Dessa aqui, a plasticola ou cola de marceneiro. Primeiro vocês formam a massa de poliestireno usando a gasolina e o isopor e depois, uma vez que a massa já está formada, assim como vocês estão vendo aqui, adicionam a cola branca e começam a bater. Vocês vão ver que no começo é mais difícil, que não se mistura tão fácil. Não mistura bem, mas em pouco tempo fica completamente homogêneo e fluido. Isso deve ser feito de preferência em um local ventilado, ao ar livre. É melhor bater, assim as 2 partes vão se integrar, tanto a parte polar
quanto a parte não polar. Neste ponto, vocês já podem armazená-la assim como está, com essa consistência de creme, e usá-la como selante de rachaduras ou como uma cola forte para muitos usos. E se quiserem usar com tinta, podem adicionar água, mais ou menos 2 partes de água. Isso vai sendo adicionado aos poucos e misturado. Vocês vão ver que se integra muito bem. E depois pode ser usado como tinta para exterior. Não pinte no interior, porque, bom, isso tem. Vai ficar com cheiro de gasolina dentro, né? Então é para pintura de exteriores, madeiras que ficam ao ar livre. Bom, mas o que acontece com a gasolina misturada com água? Isso é possível? Bom, aqui está o seu químico de confiança para explicar para vocês o que eu já sei. Vão compartilhar isso com os espanhóis e depois vão me criticar. Bom, o que eu acho que acontece, e bom, eu consultei com um amigo, Jorge Donadelli, que também é bioquímico de La Plata. É igual ao que ocorre ao fazer maionese. Ambos compostos são emulsificados, formando uma solução espessa, justamente com a consistência de um creme. Essas emulsões são bastante comuns na cosmética. A cola vinílica, na verdade, já é uma emulsão e possui um emulsificante, que é o acetato de polivinila, que eu acho que é o responsável por esse fenômeno que vimos. O fato é que esse creme é um excelente adesivo e selante de rachaduras. E quando seca, a água evapora e fica como um plástico de muita resistência. Como no final, a emulsão fica como um líquido polar por causa desse emulsificante que tem na cola branca. Pode ser misturada com um pouco de água e se transformar em uma tinta que, ao secar, deixa um acabamento muito liso e impermeável. Especial para revestimento de telhados e paredes. Bom, aí você leva mais uma informação. Sério, é uma dica excelente. Deixo na descrição o canal do México, de onde tirei a ideia para vocês darem uma olhada. Agora sim, deixem o like e se inscrevam no canal, clicando no sininho para receber as notificações quando eu postar novo conteúdo. Você também pode se tornar membro, e nesse caso, vou te adicionar a um grupo de WhatsApp onde estão os membros. Prêmio 1000. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima. Se Deus quiser, inscreva-se.